Olá, queridos espectadores. Tu. Na nunca imaginou que no lugar mais tranquilo, a sua fazenda, um dia se transformaria em um pesadelo. A aparição repentina da ex-sogra, cheia de artimanhas, fez o ambiente ficar imediatamente carregado de tensão pesado, a ponto de tirar o fôlego. Mas por que ela veio? Seria apenas uma visita casual, ou por trás disso, existe um plano sombrio, prestes a explodir? Cada olhar frio, cada palavra cortante daquela mulher, parecia um aviso de que uma estratégia cruel estava prestes a se revelar, pronta para destruir a paz que Tuna havia construído com tanto esforço. E então, a notícia chegou até Alex. Um CEO, acostumado ao mercado implacável, agora se vê diante do maior desafio de sua vida, proteger a mulher que ama e a criança inocente. Será que Alex terá coragem de enfrentar e expor a conspiração ou escolherá observar em silêncio, aguardando o momento certo para agir? O amor entre Alex e Tu nascerá forte o suficiente para resistir às tempestades? Ou o retorno da ex-sogra se tornará uma barreira intransponível, empurrando-os para um turbilhão perigoso sem saída? Não tire os olhos da tela, porque a seguir, a história entre o CEO, Alex e a mãe solteira. Tu. Entra em um novo capítulo cheio de tensão. Segredos guardados por tanto tempo começarão a vir à tona e certamente farão o seu coração bater mais forte, até quase perder o fôlego. Em um dia nublado, o ar pesado parecia anunciar um presságio sombrio. Nuvens escuras e densas cobriam o céu escondendo a luz do sol. Dentro de uma casa simples, nos arredores da cidade, a ex-sogra de Tu estava sentada em silêncio na sala de estar. Do lado de fora, o vento assobiava em rajadas e os galhos secos batiam contra a janela, produzindo sons que davam arrepios. Ela permanecia ali, com o olhar afiado, fixo no vazio, o rosto envelhecido, ainda marcado por firmeza e crueldade. O tempo havia passado, mas não foi capaz de apagar a amargura e o ódio em seu coração. A imagem de Tu, a ex-nora, que sempre considerou como uma espinha nos olhos, surgia agora mais vívida do que nunca. No dia anterior, ela havia presenciado uma cena que fez seu sangue ferver. Assim que descobriu o novo endereço de Tu, foi secretamente até a fazenda. Lá viu Alex, um homem estranho, segurando com carinho o pequeno Henry. Aquele bebê frágil e adorável era na verdade o único neto que lhe restava o último sangue de sua família, depois que seu filho, Huang An, foi preso. A cena foi como uma faca cortando fundo em seu peito. Na mente dela, uma voz raivosa ecoava: "Não, Henry é meu neto. Ele tem que me chamar de avó, tem que crescer dentro desta família. Jamais permitirei que um estranho, aquele Alex, seja visto como pai pelo menino. Nunca." Esse pensamento fez seu corpo tremer e o olhar se tornar ainda mais cruel. Para ela, Henry era tudo o único orgulho que restava. Não aceitava que a criança inocente crescesse nos braços de outro homem, muito menos que o chamasse de pai. A obsessão começou a se transformar em uma determinação perigosa. Sentada, apertou com força o braço da cadeira, as unhas arranhando e deixando marcas profundas. Um sorriso frio e calculista surgiu em seu rosto, como se um plano tivesse acabado de nascer. "Preciso trazer Henry de volta. O menino tem que ser meu, a qualquer custo", murmurou com a voz rouca, quase como se viesse das profundezas. Naquele instante, seu rosto se tornou assustadoramente gelado. Ela sabia que para conseguir Henry, teria que entrar no território de Tu, reconquistar pouco a pouco a confiança e então encontrar uma forma de levar a criança. Depois de pensar cuidadosamente, decidiu agir ainda hoje. Com essa decisão, levantou-se lentamente. Sua figura alta e magra projetou uma sombra longa no chão, como um fantasma, prestes a engolir toda a luz que restava na sala. Ajustou o lenço no pescoço e olhou para si mesma no espelho antigo. O reflexo mostrava uma mulher de olhos ardentes, cheios de cálculo e malícia. "Eu irei até a fazenda. Vou ver Henry, vou abraçá-lo. E depois, vou encontrar um jeito de levá-lo comigo.
Quando Henry estiver ao meu lado, ninguém, nem tu, nem Alex, poderá impedir. Do lado de fora, a tempestade rugia, trovões ecoavam, como se fossem cúmplices da conspiração que ela alimentava. Respirou fundo e deu passos lentos em direção à porta. A madeira rangeu ao se abrir, como se anunciasse o infortúnio que estava prestes a cair sobre a fazenda de Tuna. Ela tinha plena consciência, aquela visita seria o começo de uma guerra. Uma guerra não apenas por Henry, mas também pelo ódio que nunca havia desaparecido. Em sua mente, apenas uma frase se repetia: Henry, meu neto tem que voltar para mim, a qualquer preço. Naquela tarde, quando o pôr do sol se apagou, o céu acinzentado cobriu a fazenda de Tuna com um manto sombrio. O portão de madeira rangeu e, de repente, uma figura familiar, mas carregada de lembranças dolorosas, surgiu do passado. Era a ex-sogra de Tuna, com o olhar afiado e o rosto frio, entrando lentamente no pátio. Cada passo que dava ecoava no chão, transformando a tranquilidade em uma tensão sufocante. Tuna. A voz dela soou firme, como uma lâmina cortando o silêncio. Dentro de casa, Tuna embalava Henry para dormir. Ao ouvir o chamado inesperado, estremeceu. Aquele nome, aquela voz, tão familiares e ao mesmo tempo tão cheios de peso. Colocou Henry suavemente no berço e saiu do quarto. Assim que a porta se abriu, a imagem da antiga sogra apareceu diante dela, erguida no meio do pátio. Tuna ficou momentaneamente atônita, senhora. Porque veio aqui o que deseja. O olhar da ex-sogra já não era tão duro quanto antes. Em vez disso, havia uma calma enigmática. Ela falou suavemente: Tenha calma. Nós duas. Podemos sentar e conversar um pouco. Mesmo desconfiada, Tuna manteve a cortesia. Convidou-a a entrar. As duas se sentaram frente a frente, na simples mesa de madeira. A distância era curta, mas estava carregada de memórias amargas. O olhar de Tuna era vigilante, as mãos cerradas, pronta para qualquer coisa. De repente a ex-sogra falou: Tuna, me desculpe. O que aconteceu no passado foi culpa minha. Hoje só quero ver meu neto pode ser. Essas palavras fizeram Tuna travar. O coração dela estremeceu de raiva. Respondeu com firmeza: Seu neto. Aqui não existe neto seu. Quando eu estava grávida, a senhora e seu filho me expulsaram sem piedade, me deixaram sozinha. Agora, aparece aqui para quê? Qual é o seu verdadeiro motivo? O ar ficou denso. A ex-sogra manteve a calma, fitando Tuna diretamente, e disse em tom lento: Naquele tempo, eu errei. Mas Henry tem o sangue da nossa família. Só peço vê-lo uma vez. Tuna permaneceu em silêncio, o coração em turbilhão. As lembranças dolorosas voltaram, mas nos olhos dela havia um pedido insistente. Após alguns segundos de tensão, Tuna suspirou e respondeu: Está bem, mas com uma condição. Não pode tocar em Henry. Apenas olhar. Os olhos da ex-sogra brilharam de repente e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela assentiu. Está bem. Só olhar. As duas entraram no quarto. Henry dormia tranquilo, no pequeno berço de madeira, o rostinho sereno. Ao vê-lo, o olhar da mulher brilhou intensamente. Ela se aproximou as mãos, tremendo como se quisesse pegá-lo no colo. Mas Tuna se interpôs de imediato, a voz firme. Apenas olhar. Ninguém tem o direito de tocar no meu filho. Naquele instante, a ex-sogra parou. Baixou os olhos e observou Henry por longos segundos. Um brilho estranho atravessou seu olhar e lentamente um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Era evidente que algo estava sendo tramado. Depois de um momento, Tuna falou friamente: Pronto. Já viu. Agora, por favor, vá embora. A mulher se levantou. Antes de sair, lançou um último olhar para Henry. E ao atravessar a porta, pensou com firmeza: Sim. Ele é meu neto. É idêntico a Huang-an quando pequeno. Ele tem que ser meu. De qualquer forma, vou tirar Henry das mãos de Tuna. Não deixarei que chame outro homem de pai.
No entardecer sombrio, a silhueta da ex-sogra desapareceu lentamente atrás do portão da fazenda. Mas sua visita plantou uma semente perigosa naquela casa. Uma tempestade silenciosa estava se formando, e certamente arrastaria Tu, Na e Henry para um turbilhão cheio de ameaças. Quando a silhueta da ex-sogra desapareceu atrás do portão, Tu, Na permaneceu imóvel na varanda. O coração batia acelerado, as mãos tremiam levemente. A sensação de insegurança pesava sobre o peito como uma sombra sufocante. Ela respirou fundo, olhou para Henry dormindo profundamente e pensou: preciso proteger meu filho, custe o que custar. Nesse momento, o som de um motor ecoou no pátio. Alex estava de volta depois de um longo dia de trabalho. Assim que estacionou, desceu apressado do carro, os olhos atentos ao ver o rosto pálido de Tu Na. Tu Na. O que aconteceu? Você não parece nada bem. Alex se aproximou rapidamente, a voz cheia de preocupação. Tuna tentou controlar as emoções, mas a voz ainda saiu trêmula. Alex. Ela esteve aqui. A mãe de Huang An. Ela veio até a fazenda. Alex ficou surpreso por um instante. O olhar dele se endureceu, as sobrancelhas se cerraram. Ela teve coragem de vir aqui. Tuna assentiu e contou tudo desde o início. A forma como entrou no pátio, o olhar cortante, o pedido inesperado de desculpas e a insistência em ver Henry. Ao mencionar o momento em que quase pegou o bebê no colo, a voz de Tu Na embargou. Se eu não tivesse impedido a tempo, ela já teria abraçado Henry. Você não viu o olhar dela. Alex. Aquele olhar me gelou até a alma. Eu sei. Ela não veio só para olhar nosso filho. Ela quer arrancar Henry de nós. Alex ficou em silêncio por alguns instantes. O rosto escureceu, a mão se fechou em punho. Aproximou-se do berço, observou Henry dormindo e em seguida voltou-se para Tu Na com determinação nos olhos. Não se preocupe, eu não vou deixar ninguém, nem mesmo ela, tocar em Henry. Ele é nosso filho. Você já sofreu demais, Tuna. A partir de agora, eu vou proteger vocês dois. Tuna olhou para Alex, os olhos marejados. Naquele instante sentiu com clareza a firmeza dos ombros daquele homem, mas a inquietação ainda não desaparecia. Sussurrou baixinho a Alex. Eu tenho medo. Ela não vai desistir tão fácil. Eu vi. Nos olhos dela havia um plano. Ela vai voltar. Alex colocou a mão no ombro de Tu, na voz firme como uma promessa. Então que volte. Eu vou enfrentá-la. Quero ver. O que mais ela pode fazer além de mentiras e manipulações? Do lado de fora, a noite já havia caído e o vento assobiava forte, como se anunciasse a tempestade que se aproximava. Dentro da pequena casa, Alex e Tu Na permaneceram em silêncio, olhando para Henry. Ambos sabiam, a paz deles estava realmente ameaçada. E a batalha por Henry, o inocente, estava apenas começando.